Continuando com o tema, o novo quadro político nacional, e acrescentando as tendências de mercado para as escolas particulares, os mesmos serão comandados pelo Dr. João Roberto Moreira Alves, graduado em Ciências Jurídicas e Sociais e Administração e pós-graduado em Direito Empresarial e Gerência, fundador e presidente do Instituto de Pesquisas e Administração da Educação, diretor da Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, COFENEM, presidente da Associação Brasileira de Direito Educacional, ABRAD, ex-presidente da Associação Brasileira de Tecnologia Educacional, ABT, ex-diretor da Associação Brasileira de Educação à Distância, ABED, e do Sindicato Nacional das Empresas de Educação à Distância. Estamos iniciando esse último fórum promovido pelo Instituto de Pesquisa e Administração da Educação e, como de praxe, é feito um estudo sobre as perspectivas da educação nacional. Nesse ano, mais especificamente, temos como aspecto central os resultados das eleições. Já tivemos um primeiro bloco, onde foi possível ser visto uma análise geral sobre as tendências, um quadro político nacional, e nos cabe agora, mais pontualmente, nessa primeira participação nossa, falarmos sobre o cenário das mudanças, quer no governo federal, quer nos governos estaduais. O Brasil teve, como é de conhecimento geral, o seu processo eleitoral no mês de outubro e mostrou uma renovação menor na Câmara dos Deputados do que ocorreu em 2010. Nós tivemos, apesar de uma mudança quase muito próxima, mas nós tivemos uma participação de renovação, um percentual um pouco abaixo do que era previsto, já que cerca de 45% dos nossos deputados federais foram reconduzidos, mais precisamente 43,5%, menos do que ocorreu em 2010. Naquele ano nós tivemos uma participação maior desse processo de renovação. Mas temos 233 novos deputados federais, sendo que desse conjunto 25 já tinham exercido anteriormente mandatos. Não estão nesse período legislativo exercendo porque perderam a eleição ou qualquer outra razão da eleição passada, mas voltam à Câmara então 25 deputados federais e teremos 198 novos deputados, totalizando 223 parlamentares na Câmara Baixa, na Câmara dos Deputados, que ingressam com, consequentemente, nova composição partidária desse cenário. É muito difícil para um país ter a sua administração, como nós temos, com a existência de 28 partidos políticos. É um número excessivamente alto e, comparando com outras nações, não chega a um número infinitamente menor do que nós temos hoje no nosso país. Obviamente, alguns partidos são majoritários e comandarão as principais bancadas. Outros partidos têm pouquíssimos parlamentares, alguns dois parlamentares, mas que representarão blocos, e esses blocos é que vão ditar, em linhas gerais, as tendências políticas da Câmara dos Deputados. No Senado Federal, a mudança esse ano era a renovação apenas de 1/3, e mesmo assim tivemos vários que foram reconduzidos. Então a mudança no Senado ela é pequena, menor, obviamente, que na Câmara, e temos que verificar que o quadro político ele manterá, em linhas gerais, uma certa estabilidade de acordo com as composições da distribuição dos ministérios. Esse é um modelo que o Brasil vem adotando, um modelo que é criticado por muitos, onde há um retalhamento dos espaços em função dos partidos políticos. Então, ou seja, qual ministério fica com um partido ou com outro partido, e naturalmente, além dos ministérios, as secretarias, as estatais, os cargos públicos são distribuídos mais ou menos de acordo com a cota partidária. Mas, deixando de lado ainda, porque nós estamos nesse início de dezembro e não temos um quadro certo dos que vão ocupar
na grande parte dos ministérios, inclusive na educação. Há algumas tendências, mas não há nada definido formalmente nesse dia 9 de dezembro. Nós temos que verificar que o Ministério da Educação ele tende naturalmente a ser um ministério técnico, mas muito político. Tivemos já, ao longo da história do Brasil, alguns ministros foram técnicos, outros foram políticos, a grande parte políticos. E temos então esse cenário, que é um cenário bastante com perspectiva de termos um deputado federal ou um ex-governador ocupando o Ministério da Educação. O atual ministro, pelo que tudo indica, não terá a sua recondução e, na realidade, ele supriu uma lacuna deixada pelo ministro Aloysio Mercadante, e temos, então, o ministro Paim deixando, em 31 de dezembro, de exercer as suas funções. Mas o cenário, como prática de definição das grandes ações políticas que naturalmente devem ser decididas na Câmara dos Deputados, na Comissão de Educação e outras comissões ligadas, como Ciência e Tecnologia, por exemplo, que tem uma forte atuação junto ao campo da educação, mas nós temos essa escolha só a partir de fevereiro de 2015, quando os deputados tomam posse. Os governantes, o presidente da República e os governadores estaduais tomam posse do Distrito Federal em 1º de janeiro, mas os deputados federais e os novos senadores só tomam posse em 1º de fevereiro. Então, há um espaço de um mês onde há um recesso, naturalmente. Aliás, a partir de 15 de dezembro já dificilmente a Câmara funciona, mas temos algumas necessidades de definições ainda no Parlamento, principalmente a lei de diretrizes orçamentárias, o orçamento que tem que ser votado ainda esse ano, antes de início efetivo de um novo ano civil. Politicamente já há uma definição da equipe econômica, e essa equipe econômica poderá dar maior flexibilidade ao campo da educação. Mas, em linhas gerais, existe uma grande massa de processos, de projetos de lei a serem decididos, e esses projetos de lei se tramitam há muitos anos, alguns, outros há menos tempo, e o resultado prático tem sido muito de decisões de transformação em leis, de projetos de iniciativa do Executivo. Isso já vem ocorrendo nessa legislatura e deve continuar ocorrendo na próxima legislatura. Então, às vezes, um deputado passa um mandato inteiro e não consegue sequer um dos seus projetos ser transformado em lei. Alguns até nem merecem ser transformados em lei, mas há uma sobrecarga muito grande e todos os deputados não reconduzidos terão os seus projetos arquivados. Isso é regimental, então nós teremos um arquivamento de um grande número de projetos de lei, exceto se existir um pedido de desarquivamento por novos parlamentares ou por atuais parlamentares reconduzidos. A Câmara tem hoje um universo de formação profissional de 80% tem curso superior. Nós temos apenas 5 parlamentares, 5 deputados, que não têm completo o ensino fundamental. São alfabetizados ou semi-alfabetizados, mas são 5, representam 1% apenas de não letrados, podemos dizer em termos assim. Esse quadro varia em termos de faixa etária. O mais jovem deputado tem 22 anos, que foi eleito, e o mais idoso tem 84 anos, que é o deputado Bonifácio de Andrada, que, aliás, tem toda uma vida dedicada à educação. Nós temos, aliás, o primeiro ministro da Educação do nosso país, em 1822, foi um dos seus ancestrais, Bonifácio de Andrada. Temos o atual deputado Bonifácio de Andrada, que é, inclusive, dirigente de uma instituição de ensino em Minas Gerais. Ele é o deputado com 9 legislaturas e, em termos de faixa etária, o que tem maior idade. A ele cabe, inclusive, um projeto de lei extremamente interessante para o campo da educação, que é a da consolidação da legislação educacional brasileira em texto único. Diga-se de passagem,
Esse projeto foi um projeto de iniciativa do Instituto de Pesquisas e Administração da Educação, em conjunto com a Associação Brasileira de Direito Educacional, que estabeleceu uma necessidade, mostrou uma necessidade de termos uma consolidação da legislação em texto único. Nós temos hoje a consolidação da legislação trabalhista, temos da Previdência Social, temos do meio ambiente, da área de minerais, mas na educação nós não temos. E o Brasil tem mais de 100 leis federais que vigoram em textos esparsos. É muito importante que nós tenhamos esse projeto e com o deputado Bonifácio Andrada reeleito, nós temos a certeza que o projeto permanece tramitando, embora tenha uma lenta tramitação em função de relatoria, que avançou muito pouco nesse período legislativo. Mas qual é a tendência normal que nós vamos ter para esse próximo ano? Nós temos um fortalecimento, uma tendência de mudança em relação, no âmbito do ensino básico, no ensino médio. Um dos grandes trabalhos feitos por um deputado Reginaldo Farias, de Minas Gerais, que é um ministeriável, ele pode vir a exercer o Ministério da Educação, ele pertence ao PT de Minas Gerais, e ele tem, ao longo desses últimos 2 anos, pelo menos, se dedicado a um projeto e uma série de audiências públicas para modificação do ensino médio. Isso é uma necessidade para o país. Nós não podemos pensar em educação superior de qualidade se nós não tivermos uma educação básica frágil. E nessa educação básica, o ensino médio é uma porta necessariamente de entrada para o ensino superior. Então nós devemos ter uma concentração de esforços numa mudança do ensino médio. E esse é um processo que veio naturalmente, sem envio do executivo, mas que veio naturalmente, veio se consolidando ao longo desse ano. Então temos uma perspectiva de avançarmos numa reforma do ensino médio. O ensino fundamental e o ensino infantil não terá mudanças. Provavelmente algum pequeno ajuste possa existir numa lei de responsabilidade, alguma lei que coíba um pouco mais a violência na educação, mas nada de grande impacto como é previsto no ensino médio e no ensino superior. No ensino superior, o grande gargalo que nós temos é a lei da criação do SINAIS, do INSAIS, melhor dizendo, o Instituto Nacional de Avaliação e Supervisão da Educação, que foi lançado pelo governo federal, esperava um avanço rápido e não ocorreu, e ele vem tramitando num processo truncado nas comissões técnicas da Câmara. Mas é provável, e é bastante certo, que o governo federal somará esforços para ter a aprovação do projeto no decorrer de 2015. Esse é um compromisso, é uma necessidade que o governo federal tem, embora na prática não precisaríamos ter um novo instituto. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, faz isso muito bem, e já faz tradicionalmente, mas há uma ânsia, há uma disposição que veio inclusive do ministro Haddad, prosseguiu com o ministro Mercadante, prosseguiu com o ministro Paim e provavelmente prosseguirá com o novo ministro, no sentido de ser criado um instituto dando um status mais de autonomia à hoje Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, que é o grande elo de fiscalização entre o poder público e as instituições, especialmente privadas. Teremos também, naturalmente, dentro desse processo, algum aperfeiçoamento do Pronatec, que é uma lei já existente, mas que vem sendo administrada de uma forma bastante eficiente pela Secretaria de Educação Tecnológica e não precisa de uma nova lei, talvez alguns pequenos ajustes. Teremos também a continuidade do FIES e do ProUni, com talvez mudanças principalmente orçamentárias. Hoje um grande número de instituições tem o FIES como uma grande fonte de renda. A inadimplência cai no momento que você tem maior número de alunos no FIES, entretanto o risco é muito grande de um contingenciamento. E no orçamento da União para 2015, os valores alocados pela União para custear o financiamento do FIES
é um valor abaixo do que será necessário para, ao longo do ano, mantendo o mesmo número de alunos. O governo tem incentivado as instituições também ao aumento do número de alunos do FIES, mas a tendência normal é que esse dinheiro termine lá para julho e agosto, sendo necessário, como ocorreu esse ano, a edição de medida provisória ou de projetos de lei para uma suplementação. Dentro de um processo natural, nós teremos também algumas leis, algumas tentativas, principalmente de leis, de regulamentação do Plano Nacional de Educação. Aliás, o plano foi o grande projeto, o grande fato educacional de 2014, foi o Plano Nacional de Educação. O plano que foi discutido, conturbado, mas isso nós vamos comentar no outro bloco mais à frente, mas o que nós temos de convir é que o Plano Nacional de Educação foi o fato do ano de 2014 e que precisa ser implementado, inclusive pelos estados e pelos municípios. Nós vamos ter no âmbito dos estados os planos estaduais de educação. Hoje, mais da metade dos estados não tem plano estadual de educação. E temos, dos municípios brasileiros, nós temos mais de 3 mil municípios sem plano municipal de educação. A tendência é que o Legislativo seja pressionado a partir do Legislativo Federal para os estados e os municípios, para nós termos os planos estaduais de educação e os planos municipais de educação. Temos alguns extremamente curtos, outros longos, mas isso é característica de cada estado. Então, nós temos que convir que o Plano Nacional de Educação terá uma série de audiências públicas. Isso tem sido, aliás, uma característica do Congresso, a realização de diversas audiências públicas, diversos debates, e com certeza, nesse primeiro ano de novo ano legislativo, nós vamos ter várias propostas. Teremos algumas propostas de criação de disciplinas, por exemplo, novas disciplinas, mas ninguém mais aguenta tantas matérias, tantas disciplinas no seu currículo, mas muitos deputados irão apresentar projetos de lei nesse sentido. Outros serão projetos muito mais só pontuais, mas nós não temos uma herança em termos de projetos de grande impacto, a não ser esse da reforma do ensino médio e esse da criação do INSAS. Então, o novo quadro político é um quadro político que difere um pouquinho desse ano. O presidente da República vai ter bastante dificuldade, vai ter que ter grandes articuladores com o Congresso Nacional, e o Congresso Nacional vai exercer naturalmente aquele peso que é o peso que deveria exercer em qualquer país democrático, de tentar ditar as normas para que o Executivo cumpra, e não o seu inverso. Hoje nós temos o Executivo baixando projetos de lei, editando medidas provisórias em profusão, e temos poucos resultados práticos de projetos iniciados pelos próprios parlamentares. Nós, provavelmente em fevereiro, vamos ter já a definição das presidências das comissões técnicas, mais tardar no início de março. Fevereiro é um mês de carnaval, um mês que o período legislativo ainda não funciona a pleno vapor, mas teremos um ano onde não há Copa do Mundo, onde não há eleições, onde não há fatos que interrompam esse ano legislativo, e teremos provavelmente uma perspectiva maior de avanços. O quadro político nacional tende a haver algumas mudanças, principalmente de junção partidária, a criação de blocos e, por fim, a criação de algumas frentes parlamentares. Essas frentes parlamentares que vão estabelecer linhas de ação e uma integração maior com as instituições de ensino, públicas e privadas, para que possamos ter, aí sim, o Congresso Nacional exercendo seu papel de legislar e o Executivo exercendo seu papel de executar, e não termos realmente uma modificação dessa inversão das regras do jogo. A tendência é que nós tenhamos, assim esperamos, menor número de medidas provisórias. Isso é uma necessidade, o Brasil não pode ficar à mercê de tantas medidas provisórias, e vai depender muito, e esse é o ponto importante para nós fecharmos esse primeiro bloco. É importante que a sociedade civil apresente mais, leve mais subsídios aos seus parlamentares. Temos, como nós mencionamos,
temos 198 parlamentares novos, que vão pela primeira vez para a Câmara dos Deputados. Esses parlamentares, eles virão naturalmente com as suas ideias, mas com poucos subsídios das instituições. É necessário um trabalho que está sendo feito pela Confederação Nacional do Estabelecimento do Ensino, de subsidiar os parlamentares quanto a projetos, que sejam projetos interessantes, e naturalmente um trabalho de fazer com que não sejam transformados em lei projetos que não tenham uma maior importância para o nosso país. Fechamos esse primeiro bloco falando sobre essa tendência do quadro político e vamos voltar daqui a pouco para o último bloco sobre alguns aspectos da Conferência Nacional da Educação e as perspectivas para as instituições de ensino.